série, a gente foi pra primeira competição, a gente foi pra final. Aí depois a gente foi pro Pan-Americano, eu ainda no conjunto, continuei no conjunto, a gente conseguiu a vaga pra Olimpíada. E eu fui pra Olimpíada, em outra posição. A menina voltou pro lugar dela, aí teve outra seletiva e eu fiz outro lugar. Então por isso que eu falo que quando você é reserva, você tem que estar ali treinando, se dedicando, tendo resiliência e acreditando. Quando a oportunidade surgir, você vai, cara, você consegue agarrar. Eu agarrei a primeira oportunidade antes do PAN, fui pra uma posição, depois pra Olimpíada, eu fui em outra posição, eu sabia fazer todos os lugares. E no Mundial, teve um Mundial naquele ano, foi um ano atípico, todo ano de Olimpíada nunca tem Mundial. E teve um Mundial. Aí eu fiz só um aparelho, por conta das minhas lesões, eu fui mais poupada. A gente não passou pra final no meu aparelho, a gente passou pra final no outro aparelho. Aí foi assim, a gente competiu, beleza, foi pra final de um aparelho. No outro dia treinamos, no outro dia era a competição da final da bola. No dia que treina, 2 minutos pra acabar o treino, a menina não quebra o pé? A ginasta quebrou o 5º metatarso. 2 minutos pra acabar o treino. E no outro dia tinha final. O Brasil nunca tinha ido pra final. E agora, gente? Então foi no dia anterior? No dia anterior ela quebrou o pé. E agora? E a treinadora fez o quê? Débora. Meu Deus. Eu sabia o lugar. Só que eu nunca tinha mais treinado, né? Nunca, né? Treinado junto com as meninas. Ela já colocou na música. Meu Deus do céu. Eu fiquei meio perdida assim, mas depois eu já fui mudando, já fui conseguindo fazer. Já encaixei ali no time. O Japão disponibilizou mais 30 minutos pra gente treinar. E, cara, foi seguindo e a gente arrasou. Arrasou, competi a final do Mundial. E dali foi a coisa, sabe? Eu tive coragem de enfrentar a cirurgia, tive coragem de entrar num lugar e falar, eu consigo fazer. Tive coragem de, não, eu sei fazer esse lugar também, e de pegar e assumir a responsabilidade. Não, a gente compete a final, sim, eu consigo. Eu posso fazer aquilo. Então, tipo assim, a oportunidade vinha, eu não ia deixar passar. Porque desde criança eu não ia deixar alguma oportunidade passar. Eu gostava muito. Tava ali na minha cara a oportunidade. Não dava pra deixar, sabe? Apenas voando, assim. Eu tinha que conseguir, eu ia conseguir. Não tinha aquele, eu tenho medo, não. Nessa hora não tinha a palavra medo na minha cabeça, sabe? Só, não, eu consigo, vai lá, você consegue. Só isso vinha na minha cabeça, assim. Já tinha vencido tantas coisas ao longo da vida, né? Que seria mais aquilo, gente? E na hora eu ia conseguir. Que história linda, né? Teve alguma coisa mais que passou aí na sua mente? Aí de lá de Baku, que você foi em Baku, né? Baku. Foi depois dessa competição. Aí ela ligou chorando. Mãe, a gente ficou em 8º lugar, 8º. 6º, eu acho, 5º. Aí tinha essa competição para outro dia. Deve ter ficado 8º. Depois, assim, da cirurgia que ela foi para lá, para essa viagem. É porque foi a primeira prova Foi a primeira pós-cirurgia, prova. né? Depois Tipo, da cirurgia. quando eu ia imaginar que eu ia voltar a Que ela ia treinar depois da voltar. cirurgia Aí no eu pé, que ninguém falava. nunca tinha feito. Tipo, não... Foi literalmente um tiro no escuro. Tipo, ninguém falou, você vai conseguir voltar. Tipo, claro, né? Você volta depois de 2... Sabe, só que a certeza, não tem certeza quando você faz uma cirurgia, né? Aí meu pai, ele fala muito isso, só faz cirurgia em último caso, né? Só se precisar mesmo. E tipo, não era algo que precisava, talvez pra eu viver, mas eu queria muito. Tipo, que era cortar 2 dedos? O que é isso? Pra quem tem a chance de ir na Olimpíada. Oxe, gente, nossa, pra ir pra uma Olimpíada eu faço o que precisar. Nossa, essa vontade, essa de querer realizar, nossa, era tudo que eu mais queria, era ir pra uma Olimpíada. Eu acho que eu faria o que era preciso, sabe? Claro, eles sempre me apoiaram, se fosse algo sacrificante, vida ou morte eu não faria, mas, pô, agora, vou tentar, né? A ginástica rítmica brasileira, ela teve um crescimento muito grande nos últimos anos, né? Começou sendo destaque na América do Sul, depois em todas as Américas, e hoje o Brasil é um país muito respeitado na ginástica no mundo inteiro, né? Eu acompanho de uns anos pra cá, de 2003 pra cá, e eu via que os países lá do leste europeu, Rússia, enfim, Bulgária, Ucrânia, que eram os países mais fortes, né? Depois começou a se destacar ali Itália, Espanha, né? Israel, me corrija se eu estiver errado. China. E de repente, assim, o Brasil tem um crescimento meteórico, isso é motivo de muito orgulho da gente, né? E você na ponta fazendo parte
dessa seleção que chegou tão longe. E eu tô vendo os pais aqui, ó, com a bandeirinha da França, a seleção na camisa, esse time que chegou tão longe. Como é que foi viver isso aí, esse auge? Ele não foi, não. Eu fui. Você foi lá pra França Fui eu, mas acompanhar? Paris. mais Não ia velha. perder, né? Foi pra Paris. Acompanhar. Já gastamos todo, quero gastar mais um pouquinho na França agora. O que é cheque especial, né? Se endivida aí, agora chegou minha hora, meu Parcela aí 30 vezes. Foi feliz, foi Eu feliz. vejo, assim, eu nunca tinha saído pra esses cantos, né? Foi a primeira... E nem imaginava também, nem sonhava. Mas assim, depois que eu cheguei lá, eu pensei assim, meu Deus, o senhor já sonhava, eu nem sabia. Mas que bom que o senhor já sonhava pra mim. Que eu nem sonhava, mas Deus já sonhava, já sabia que eu ia estar lá. E assim, ela pela segunda vez, né? Indo assim pra Olimpíada. Então, eu penso, sabe? Assim, que a gente não pôde dar assim, o suporte financeiro para ela. Mas a gente dá um suporte, sabe, de fé, sabe, de coragem. E isso aí... Foi o que eu precisava, né? Era o que eu precisava que ela só. precisava pra Daí ela a gente- seguir. O dinheiro a gente ia atrás, arrumava, mas a Daí fé a e a gente coragem vê- é o que não compra, né? Isso aí é uma grande lição, porque a gente vê que não foi o dinheiro que foi o decisivo, mas foi Nunca foi. a fé. Pelo que eu. A grande lição desse episódio aqui pra mim foi: vamos colocar Deus à frente, os pais vêm de escudo E vamos buscar, e vai buscar. e o meu o que filho você vai quer. acelerar. É.